Eu espero que vocês estejam bem. Quem está nos acompanhando está vendo que estamos trabalhando com o livro Desafios da Educação. É um livro só de perguntas e respostas, porém, nós estamos dissecando algumas questões para facilitar o entendimento e uma abordagem social sobre os movimentos que nós estamos tendo no dia a dia. Esse livro é da psicografia de Raul Teixeira, sob a orientação do espírito de Camilo, ok? A pergunta de número 23, que a gente vem trabalhando, que é como devem agir os pais perante o jovem que começa a usar drogas, nós fizemos em 2 vídeos, dividimos as drogas, falando da droga e falando do álcool. Mas eu sinto que é importante nós darmos uma pincelada breve sobre a questão do cigarro. Porque o cigarro também é uma droga, tem agredido diversos movimentos sociais e algumas pessoas estão tão envolvidos com o cigarro que eles não conseguem se libertar e já estão considerando como algo, isso é natural, não tem problema. Você vê que nós já tivemos uma evolução grande sobre a não divulgação do cigarro. Nós tivemos no início da década de 80, só para vocês terem uma ideia, o nosso governo na época era o presidente Figueiredo, foi o último governo general que nós tivemos, o último governo militar da época da ditadura, que foi João Batista de Figueiredo. Naquela época, nós tivemos um convite da Souza Cruz. O Brasil tinha uma dívida externa tão avassaladora que a gente teve um convite da Souza Cruz para pagar a dívida externa do Brasil e ficar 30 anos no país sem pagar impostos. 30 anos sem pagar impostos. O governo não aceitou. Ele preferiu trabalhar, negociar lá fora, negociar com os bancos, negociar com os outros países, e assim foi até ele fazer um movimento de abertura, tirar o país daquela ditadura e entrar para um governo civil, e continuaram as negociações. Por quê? Porque o imposto que era pago em torno do consumo do cigarro no país era uma monstruosidade. Ela preferiria ficar aqui divulgando o cigarro. Depois vieram as leis que proibiram as propagandas. Por quê? Porque aquilo que os hospitais estavam gastando com os usuários do cigarro, com os seus 4.000 e tantos elementos tóxicos que encontramos no cigarro, 4.700 e alguma coisa, o que estava gastando, aprovaram leis que proibissem as propagandas, proibissem a venda dos cigarros, o uso do cigarro em ambientes fechados. Quem é da minha geração, daquela época, da faixa aí dos 50 anos, um pouco mais do que isso, um pouquinho menos do que isso, vai lembrar, ônibus, podia fumar dentro do ônibus. Tiraram o cigarro dentro do ônibus, tiraram dentro de auditório, dentro de cinema, dentro de restaurante. Começaram a limitar o espaço dos fumantes. Em alguns locais, criaram espaço para fumantes. Espaço aberto, varandas. Enfim, por que nós estamos fazendo referência? Ainda tem pessoas que estão tão acostumadas com o cigarro, sem conhecer o estrago que isso tem promovido no seu ambiente, aí eu já falo do ambiente emocional familiar, mas no seu ambiente fisiológico, na sua constituição respiratória. Então, se nós pudermos nos libertar, é melhor. Porque o cigarro, ele vai trazer uma destruição lenta, mas é uma destruição progressiva. A insuficiência respiratória, ela é extremamente agressiva, dependendo do quadro de doenças que a pessoa pode se acometer lá na frente. Muitas vezes porque tem 5, 8, 15, 30 anos de cigarro.
E eu estou colocando como um problema respiratório, sem colocar algumas situações onde a pessoa começa a desenvolver, por exemplo, câncer de boca. Por exemplo, como acontece em muitos casos. Mas é importante a gente ressaltar aí que se nós tivermos um pouco de força de vontade, eu vou passar para vocês uma forma da gente lutar. Não é receita, mas é uma forma. A pessoa já está envolvida com o cigarro, por exemplo, tem gente que fuma muito durante o dia, mas se ela estiver andando de avião, ela fuma ininterruptamente. Mas se tiver de avião, não pode fumar lá no aeroporto, não pode fumar dentro do avião. Então ela costuma ficar 2 horas, 3 horas, 4 horas. Se faz viagem internacional, ela fica muito mais horas sem o cigarro. Por que ela não dá conta de ficar durante o dia? Por que ela não dá conta? E aí vem a questão da força de vontade. Então, deixa eu ensinar para vocês uma forma que pode dar certo, estou colocando para aqueles que estão me ouvindo, como não, vai depender de vocês. Existem os acompanhamentos técnicos, terapêuticos, psiquiátricos, medicamentosos com avaliação do psiquiatra, que vai diminuir o desejo, vai trabalhar no vício. Ok. Mas, a partir da força de vontade, deixa eu dar um exemplo para vocês. Você que está fumando aí há 5 anos, 8, 15, imaginem vocês que hoje vou pegar aqui uma data, hoje é dia 1º. Se você tem o hábito de fumar 20 cigarros por dia, por exemplo, 20 cigarros, hoje é dia 1º. Se compromete de hoje, dia 1º, até o dia 15, você tem o hábito de fumar 20 e quer parar de fumar. Você vai fumar, então, 18 cigarros. Escutem. Do dia 1º ao dia 15, você monta uma tabela na sua casa. Do dia 1º ao dia 15, você vai fumar 18 cigarros. Do dia 16 ao dia 30 ou 31 daquele mês, você vai fumar 16. No mês seguinte, na primeira quinzena, você vai fumar 14. Na segunda quinzena, 12. No terceiro mês, na primeira quinzena, você vai fumar 10. Então veja, nós tiramos 2 cigarros por mês de 20 até, 2 cigarros por quinzena, 4 por mês, quem está fumando 20, e assim sucessivamente. Se você fuma 25, 30, tira 2 por quinzena. Quando chegar a 10 cigarros, você vai tirar 1 por quinzena. Ou seja, do dia 1º ao dia 15, você vai fumar 9. Do dia 16 ao dia 30, fume 8. No outro mês, você tem o hábito, você está com 8, você vai fumar 7 na primeira quinzena e vai fumar 6 na segunda quinzena. No outro mês, 5 na primeira, 4 na segunda. Você vai se disciplinando. Você está reduzindo. Ah, Emerson, mas assim eu vou demorar 4 meses, 6 meses para parar de fumar. Mas você para. Muitas vezes, não, comigo tem que funcionar de uma vez. Tem muita gente que funciona de uma vez, mas muitas vezes o organismo começa a cobrar, a ansiedade começa a cobrar, o estresse começa a cobrar, a pessoa começa a lembrar, tem uma dificuldade, a fuga é o cigarro. Então, se nós temos condições de evitar, vamos começar a lutar. Porque é mais fácil a gente ficar livre do cigarro, da maconha, da cocaína, do álcool, porque são vícios que impregnam o nosso estado fisiológico e nos agridem, do que os vícios morais, que muitas vezes, em nada nos acrescenta e já estão secularmente marcados no nosso estado íntimo, no nosso quadro espiritual. O cigarro tem aquela questão, quem passou pela adolescência lá de 30, 40 anos atrás, a mídia social. Vocês vão lembrar, por exemplo, hoje, quem acompanha corridas de Fórmula 1 já há alguns anos não tem propaganda de cigarro mais. Pega a década de 70 e de 80 que os carros tinham propagandas de cigarro, praticamente todos os carros.
Mas qual que é a fantasia passada para as pessoas? A fantasia era o seguinte: mostrava aquele mar, aquele pôr do sol, aquela paisagem, aqueles homens sarados, aquelas mulheres belas. Você não tem o mar, não tem o barco, não tem aquelas companhias, mas pelo menos você forma Hollywood. E ainda escreve assim: ao sucesso. Que sucesso? A destruição do seu estado? Aí mostra também aquele entardecer numa fazenda, aqueles cavalos. Você não tem o entardecer, não tem cavalo, não tem fazenda, mas pelo menos você fuma Marlboro. Vocês imaginem a dificuldade que nós estamos tendo. Nós tivemos um ícone no futebol, que foi o Gerson, e ele pediu, depois de anos, ele fez propaganda de um cigarro que se chamava Vila Rica. E ele fazia com o cigarro, tinha um slogan: leve vantagem você também, fume Vila Rica. Depois dele fazer essa propaganda, ele pediu para ele não ser lembrado nessa propaganda. Por quê? Porque ele viu o tanto que aquilo ali estava sendo grave. Que ele continuasse sendo lembrado como o canhotinha de ouro da Copa do Mundo, da seleção brasileira. Que ele fosse lembrado como o canhotinha de ouro da década de 70, da Copa de 70. Onde trouxe títulos, onde trouxe alegrias para o povo brasileiro, uma simpatia, uma educação, uma formação, um caráter. Ele pediu para ser lembrado do lado bom, para esquecer isso. Então vocês imaginem, as propagandas danosas, elas já foram destituídas das nossas mídias, mas muitos ainda estão envolvidos. Aqueles que tiverem, façam um esforço. Vai tirando 2 por quinzena, quando chegar até 10 cigarros. Depois tira 1 por quinzena. E assim você vai se libertar desse vício socialmente aceito, mas na sua saúde extremamente prejudicial. Ok? Vamos trabalhar contra ele também. Vamos buscar o nosso bem-estar físico. É o caminho que a gente tem aqui nessa terra de Deus. Um abraço a todos. Até breve e fiquem com Deus.